Bem-vindo à nossa aula mais que esperada e pedida por diversos, mais autoestima na cama. A gente não vai estar falando aqui de doença, ok? Para que fique muito claro, não vou falar de distúrbios, de nenhum tipo de problema. Nós vamos estar falando de uma atitude natural da nossa mente quando a gente vai para a cama. Nessa relação cama-mente o outro, é nessa viagem que você vem agora comigo na nossa aula mais autoestima na cama. Então, primeiro eu quero compartilhar com vocês que basicamente o que nós vamos trabalhar aqui é o que eu escuto em consultório nos últimos 13 anos. Exatamente. Existe um espaço quando a gente entra nesse assunto cama, eu vou usar o termo cama para ficar um termo mais leve. Nós não vamos falar do ato em si, nós vamos falar da nossa mente na cama, porque justamente esse vídeo vai alcançar diversos públicos de diversas idades, então eu vou deixar a forma mais suave, porém objetiva, de como resolver a nossa autoestima na cama. Então, primeiro de tudo, se você assistiu o vídeo de como ter mais autoestima, você entendeu que a nossa mente funciona baseado em quê? Sistema de crenças. Exatamente. Na cama não é diferente. Você sabia que assim como você foi ensinado a ver a você mesmo, você foi ensinado em relação à cama? Como assim, Janissari? O primeiro exercício desse vídeo é: eu quero que você lembre na infância tudo que você escutou relacionado à cama. Certo, errado, bom ou ruim, homem é isso, mulher é aquilo. Eu quero que você pense em todos os conceitos que você escutou da sua família em relação à cama. O segundo conceito, anota aí para você pensar. O segundo conceito vem da nossa família, né? O primeiro vem da nossa família, o segundo vem da nossa cultura. Como assim? Você tá no Brasil, né? Que eu tô aqui falando em português, então você tá no Brasil. O Brasil tem uma relação com a cama diferente de um europeu, diferente de um árabe, diferente de um japonês, tá? Então, muito do que você escutou sobre a cama veio condicionado pela tua cultura. O que você acha que você escutou sobre a cama dentro da sua cultura? O que é permitido, o que não é permitido, o que é certo, o que é errado? Então eu quero que tu pense em todos os conceitos que a tua família falou. Por exemplo, é sujo, é limpo. Você começou a entender sobre a cama com quantos anos de idade? Você escutou mais que isso é certo, isso é errado? Basicamente, quando a gente vai para a cama, lembra do céu azul da aula 1, que os pensamentos são as nuvens e o céu azul? A gente vai cheio de nuvens para essa cama, levando todos os nossos conceitos de certo, errado, bom ou ruim, do que mulher deveria fazer, não deveria, do que homem deveria fazer, não deveria, de o que eu deveria fazer e do que eu não deveria. Quando a gente fala de autoestima na cama, eu quero te falar, a maioria de nós tem fantasmas e a gente vai para a cama com todos os fantasminhas da nossa mente junto. E isso é que nos impede de ter autoestima na cama. Porque nós entramos numa viagem tão grande de criar fantasmas que nos impede de realmente viver essa experiência. Eu não vou estar falando aqui de corpo físico, nem de como pôr a perna para cima e a perna para baixo, ok? Nós vamos falar sobre intimidade com os seus pensamentos. Então, você já parou para pensar aí o que você escutou da sua família, o que você escutou da tua cultura, e aí lembra que tem aquela coisa da etapa da sociedade? A gente está hoje, se a gente for olhar as mídias sociais, nós estamos num espaço onde a cama ganhou um outro contexto. Um contexto do tipo que eu tenho que me sobressair, né? Uma coisa assim um pouco mais aberta para algumas pessoas, vai ser aberta, para outras pessoas vai ser uma coisa errada, para outras pessoas vai ser... Enfim, nós estamos no momento cultural e eu quero que você veja o impacto que isso tem em você. Como você se sente quando você olha um ator, uma atriz num filme, numa novela, fazendo certo, fazendo errado. Tudo isso tem a ver com como ter autoestima na cama. Se basicamente nós funcionamos por sistema de crenças, eu preciso que você identifique quais são as crenças e os pensamentos que te impedem de ter mais autoestima na cama. E basicamente, duas coisas.
A cama num contexto em geral de ações, né? Mas também do seu corpo. Por quê? Muitas pessoas que me escreveram pedindo o curso de Mais Autoestima na Cama, elas relataram que o maior desafio não era levantar a perna, baixar a perna, aonde eu ponho o braço, não. Era a relação com o seu corpo. E é tão interessante isso porque para algumas pessoas, por exemplo, do sexo masculino, não é bem isso que incomoda. É mais esse espaço de dar conta, e da mulher tem muito esse espaço do corpo. Como assim? Como que eu sei disso? O que é comum, gente, surgir do corpo? Normalmente quem pede para apagar a luz. Quem pede para apagar a luz não está à vontade com o seu corpo. Por isso que a maioria dos fantasmas às vezes estão relacionados com o corpo físico. Se a pessoa já pede para apagar a luz, se você é do tipo que apaga a luz, é porque a tua relação com o teu corpo não está tão saudável quanto poderia estar. Lembra, a gente está falando aqui de um aspecto saudável e não de doenças relacionadas à cama, ok? Eu preciso que você pense também o seguinte, é muito comum pela nossa cultura, está associado a palavras como sujo, errado, impuro e pecado. Essas 4 palavras também influenciam muito no nosso sistema de crenças, aonde isso nos impede de ter mais autoestima na cama. Por exemplo, vou contar 2 histórias aqui que foram bem parecidas, que foram de figuras masculinas, com uma geração um pouco mais para trás, são pessoas que já alcançaram aí seus 60 anos, que na infância escutaram muito que era pecado e que era sujo. Então, quando o homem está descobrindo o corpo dele, nessa fase hormonal, o corpo dele vai ter reações naturais ao amanhecer. Quem é homem sabe disso. E imagina você, quando você tem um pensamento na sua mente que isso é sujo e impuro. Como que essa criança, esse adolescente se sente? E às vezes isso está tão enraizado que nem se dá conta. Ou você é mulher e você também tem a crença do sujo e impuro, e aí, de repente, você não consegue se soltar porque parece sujo e errado. Então, quando a gente fala de ter autoestima na cama, vai depender muito dos conceitos que você recebeu durante toda a tua infância, durante toda a tua educação, do que é certo, do que é errado, do que é bom e do que é ruim. Eu atendi esses tempos uma mãe que eu achei fantástico o que ela fez. Foi o seguinte, ela chegou em consulta e o filho dela acho que tem 12 anos, não lembro, mas assim, não é bem adolescente ainda, tá descobrindo o corpo. E ele começou a descobrir que era muito legal, muito gostoso. E aí foi perguntar para ela, disse, mãe, olha que legal, quando eu encosto aqui, sai um leitinho e é gostoso. Só que ela era uma mulher que estava muito em paz com esses conceitos. Ela falou, sim, filho, é bem legal, mas é uma coisa que a gente, assim, não faz na frente dos outros, a gente faz sozinho, é bacana para tu conhecer o teu corpo. O que essa criança fez? Essa criança viu isso como algo natural. E aí eu pergunto, a primeira vez que você conheceu o seu corpo, foi algo natural? Foi algo que você escutou do seu pai e da tua mãe, que bacana, olha, isso é bacana, mas tem lugar certo e hora certa para fazer? Então, talvez aí começou os teus sistemas de crenças, os teus fantasmas sobre a cama. E eu preciso que você pense a respeito disso. Porque você pode escolher no que você quer acreditar. Se você quiser acreditar que isso é negativo, isso vai se tornar negativo. Se você quer acreditar que isso é positivo, isso vai se tornar positivo. Por quê? Porque, por exemplo, se você está em paz com esse conceito, não, eu estou em paz, que isso é sujo, que é impuro, tá certo, tá errado, e aí você vai se relacionar com uma pessoa que está em paz com esses conceitos de não ser impuro. E essa pessoa vai querer coisas bem diferentes. E aí, de repente, você se sente agredido pela atitude dessa pessoa, ou você se sente violado pela atitude dessa pessoa. Então, basicamente, a autoestima na cama depende dos teus conceitos sobre isso. E quando que você vai parar para pensar sobre isso? A maioria das pessoas não para pensar sobre isso, ok? E, normalmente, a figura feminina, falar um pouco das mulheres agora. Normalmente, a figura feminina tá tão preocupada com o seu corpo físico que quando chega para falar em consulta, elas estão tão preocupadas com o corpo que elas nem prestaram atenção no cara. E olha que interessante. Chega uma hora que
quando você escuta os dois lados, né? Em consulta a gente acaba escutando o universo masculino e o universo feminino. Um nem vê o outro. O homem é tão preocupado com a sua virilidade, com a sua... com o tenho que dar conta, não posso falhar, que ele mal vê a criatura que está ali na frente. Ele está tão preocupado com o desempenho dele, ele tem tanto sofrimento de que aquilo não funcione, que ele nem vê. Aí a mulher tá lá do outro lado, achando que o cara tá vendo as estrias, as celulite, aquela coisa que tá meio fora de lugar, aquela depilação mal feita. E daí tá assim, ela tá lá preocupada, achando que ele tá vendo mil coisas, e ele tá lá preocupado porque ele tem que dar conta, porque Deus o livre, porque ele é homem, porque ele tem que honrar. E observa que ninguém vai pra cama. A gente vai pra cama com a nossa própria mente, a gente não vai pra cama com o outro. Então, quando as pessoas me vêm pedir como ter mais autoestima na cama, eu vejo que o problema dela nunca é o outro, nunca é a mulher, nunca é uma palavra muito forte, mas na grande maioria das vezes não tem a ver com o outro, tem a ver com as nossas próprias fantasias, com os nossos próprios fantasmas. Então, o que eu preciso que você pense é o que você pensa sobre a cama, o que você acredita sobre certo, errado, sobre o seu corpo. Se você quiser ter autoestima na cama, a gente precisa limpar todos esses fantasmas que não são reais, eles foram aprendidos. Repete comigo, eu tenho fantasmas que são aprendidos. Você aprendeu. Assim como você aprendeu a lidar com dinheiro, assim como você aprendeu tudo sobre as suas crenças em relação ao que é certo, o que é errado, o que é trabalhador, o que é preguiçoso, você também aprendeu conceitos sobre a cama. Só que isso não é falado abertamente. Sem limpar e organizar esses conceitos, nós seguimos sofrendo e vamos para a cama com a nossa própria mente e não com o nosso companheiro e com a nossa companheira. Então, eu vou dar um pause aí para você refletir. Dá um pause, pensa e põe no papel. O que você escutou sobre o seu corpo? O que você escutou do seu pai e sua mãe falaram na infância, a primeira vez que tu foi falar, que tu descobriu sobre você? O que você escutava na sua adolescência sobre cama, sobre o seu corpo? E se você já é casado, já tem um companheiro ou uma companheira, em geral, o que você acredita sobre você quando você vai para a cama? Esse é o primeiro exercício, põe aí no papel para a gente trabalhar tudo que você vai escrever aí.